Hoje a Igreja nos convida à unidade com a Basílica de São João de Latrão, a catedral cabeça e mãe de todas as igrejas. Ela foi a primeira igreja em que os cristãos se reuniram depois das perseguições sofridas na época das catacumbas. Ela simboliza a unidade da Igreja e a presença de Deus entre nós. Cuidando do templo físico que é a Igreja e do nosso coração, templo do Espírito Santo, busquemos a graça de Deus e celebremos com fé. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se o socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é
Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia em que celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, somos convidados a recordar a unidade da nossa fé e o nosso chamado a sermos templos de Deus. A primeira leitura nos traz uma visão do templo em Jerusalém, de onde brota uma água pura. Essa água purifica, dá vida e fertilidade às árvores e às margens por onde passa. Ela representa a própria graça de Deus, o seu Espírito vivificador e o próprio Cristo, que é fonte de vida para todos. Essa mensagem ecoa no Salmo 45, que nos convida a confiar na presença de Deus entre nós. Em nossas dores e desafios, Ele está presente e é o nosso auxílio e fortaleza. No Evangelho, Jesus expulsa os vendedores do templo
revelando zelo e reverência pela casa do Pai. Ele também se revela como o próprio templo onde habita Deus. Assim nos ensina, como nos fala São Paulo na segunda leitura, que também nós somos templos de Deus. Irmãos, Deus habita em nós. Essa revelação nos incita a refletirmos sobre como temos cuidado de nós mesmos, esse templo onde há a presença divina. Elevemos nossas orações a Deus e peçamos que nos renove como templos sagrados, onde Sua presença seja visível, que consigamos levar a Sua água viva ao mundo ao nosso redor, para todos que passam por nós. Que Ele redobre em nós o zelo pelo templo físico que são as nossas igrejas, construções sagradas onde podemos nos encontrar enquanto comunidade e crescer juntos na fé. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.